Voos atrasados ou cancelados, overbooking, altos preços das passagens, extravio de bagagens. Estas são algumas das inúmeras situações que as pessoas que viajam de avião têm que enfrentar. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos do passageiro aéreo. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. Diz ainda que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Eu converso sobre os direitos dos passageiros aéreos com Jéssica Barcelos Calhau, especialista em direito do consumidor e transporte aéreo, e com Tâmela Nunes, advogada e professora de processo civil e direito do consumidor. Sejam bem-vindas ao artigo 5º. Eu queria perguntar para a doutora Jéssica quais são as principais reclamações que os passageiros de transporte aéreo fazem contra as empresas aéreas. As reclamações mais comuns são atraso, cancelamento de voo, despachar a mala de bordo sem ter requerido esse despacho, transporte inadequado de animais e itens pessoais grandes, como instrumentos musicais. Também existem grandes reclamações sobre a atuação com passageiros que possuem espectro autismo. E segundo o Código de Defesa do Consumidor, doutora Tâmela, quando a empresa fornece um produto ou um serviço a um cliente, ela tem a responsabilidade objetiva. O que isso significa na prática? Olá, Marina, exatamente. Quando nós estamos lidando com o Código de Defesa do Consumidor, a regra é a responsabilidade objetiva, ou seja, não é necessário a comprovação da culpa. O fornecedor, no caso, a companhia aérea, responde independentemente de culpa por todos os danos causados ao consumidor. Não é necessária a comprovação da falha na prestação do serviço. Necessariamente deverá ser indenizado. É claro que existem exceções que nós vamos analisar caso a caso. Muitas vezes a situação acontece por culpa exclusiva do consumidor. Então essas questões vão ser analisadas caso a caso. Mas a regra geral é a responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, o fornecedor deve indenizar. Doutora, como o passageiro deve proceder no dia da viagem? O que é importante ele prestar atenção para garantir todos os seus direitos? Uma coisa vital para o passageiro é realizar o check-in. Ele pode ser feito online ou ainda junto à companhia aérea no aeroporto. As pessoas às vezes deixam de fazer o check-in no local, mas é importante fazer anteriormente porque isso vai evitar questões para frente que nós podemos abordar como no-show. Também deve chegar com 2 horas de antecedência no mínimo para voos domésticos e 4 horas de antecedência para voos internacionais. Além de portar os seus documentos pessoais, imprescindível. Se houver alteração de nome pelo casamento, portar também uma certidão de casamento que comprove que o nome da compra da passagem aérea é diferente do nome do documento apresentado, por exemplo. E menores desacompanhados precisam de autorização específica de viagem para poder embarcar no voo. Agora, doutora Tâmela, o passageiro que desiste de viajar, o que ele tem que fazer? Primeiramente, ele precisa comunicar o quanto antes à companhia aérea. Independente do motivo, seja de forma imprevisível ou de forma programada, ele precisa entrar em contato, seja pelo telefone, seja pelo site ou mesmo por e-mail. E a partir de então, a empresa, a depender da tarifa que foi escolhida, a depender até mesmo do período e da forma com que ele fez essa solicitação, ele terá direito ao reembolso total ou parcial, a depender dessas peculiaridades. No caso de desistência, é muito importante também nós lembrarmos da Resolução 400 da ANAC, que diz que é possível haver o cancelamento com reembolso total, sem nenhum tipo de custo para o consumidor, nas 24 horas após a compra. E aqui é importante nós diferenciarmos do período do pedido de arrependimento, do prazo de arrependimento do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, porque lá nós temos 7 dias. No caso da ANAC, a resolução é específica no sentido de que são 24 horas após a compra e desde que seja um período entre a data do voo e 7 dias para a viagem. E qual o direito do passageiro que se atrasa e perde o voo, doutora?
nós temos que diferenciar duas situações: o passageiro que fez o check-in e o passageiro que não fez o check-in. O passageiro que fez o check-in de forma antecipada pode chegar no balcão da companhia aérea e solicitar que ele seja realocado em um voo da própria companhia aérea ou até de uma companhia parceira. Lembrando que nesse caso ele pode ser obrigado a pagar uma taxa de reembarque. Caso ele não tenha feito o check-in, existe o termo que nós chamamos de no-show integral. Ele sequer tinha se disponibilizado a ter o assento reservado naquele avião. Para esses casos, ele tem o direito ao reembolso da passagem aérea. Lembrando que a taxa de embarque deve ser retornada integralmente porque o serviço do aeroporto não foi utilizado. E para esse reembolso ainda pode ser aplicada uma multa que hoje em dia os tribunais têm entendido que não pode ultrapassar de 10% sobre o valor pago da passagem. Lembrando que em ambos os casos de no-show, não pode haver a impossibilidade do passageiro embarcar no voo de volta, porque ele pode ter se organizado para de outra forma chegar ao destino e ele ainda assim tem o direito de se apresentar para o voo de volta. Vamos a uma pergunta de um telespectador. O que pode ser feito quando a empresa atrasa, altera ou cancela o voo? Doutora Tâmela, o que pode ser feito quando a empresa atrasa, altera ou cancela o voo? Importante que o consumidor ele esteja munido de toda a documentação necessária, né? E a ANAC traz regulamentações específicas. No caso do atraso no voo, existe uma regra. Se o atraso for de até 1 hora, a companhia aérea ela precisa fornecer meios de comunicação, como internet, ligação. Se o atraso for acima de 2 horas, a companhia precisa fornecer também alimentação. E se o atraso for acima de 4 horas, além da alimentação, além dessa comunicação, é necessário também oportunizar hospedagem e, se necessário, o transporte. Já no caso de alteração do voo, o consumidor ele tem direito a um reembolso total, afinal de contas não foi ele quem quis, né? Ele buscou aquela alteração, ou ele pode inclusive buscar um outro destino sem nenhum custo. Agora, no caso de cancelamento, da mesma forma, o consumidor tem a oportunidade de ter um reembolso integral. E outra coisa, a depender do cancelamento, do atraso, é importante ressaltar que se o consumidor teve um prejuízo, né, perdeu um compromisso importante de trabalho, um momento especial, uma prova de um concurso, ele ainda pode ser indenizado. Agora, doutora Jéssica, alimentação e hospedagem durante longas esperas, quais são os direitos? Reforçando o que a doutora Tâmela havia falado, nessas esperas a gente tem que diferenciar alguns tempos, né? Que é uma resolução da ANAC sobre isso. Após 1 hora, a necessidade de fornecer meios de comunicação adequado. Após 2 horas, a alimentação adequada para aquele horário. Após 4 horas, a hospedagem. Essa hospedagem pode ser mitigada caso o passageiro já esteja na cidade natal dele. A companhia aérea, então, deveria se obrigar a fornecer o meio de transporte até a residência. Caso haja necessidade de pernoite, fornecer a hospedagem e o translado de ida e volta. Caso o passageiro seja um portador de necessidades especiais, independentemente de pernoite, a companhia aérea deve fornecer para ele e seus familiares hospedagem no local. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. O que deve ser feito se a bagagem for extraviada ou danificada? Doutora Jéssica, o que a pessoa pode fazer no caso da bagagem extraviada ou danificada? O primeiro ponto, caso a bagagem seja extraviada, ainda no saguão de resgate da bagagem, ela deve procurar um estande da companhia aérea que fica perto da esteira onde as malas seriam recuperadas. Nesse estande, ela deve informar que a bagagem dela não chegou ao destino, solicitar um formulário próprio da companhia aérea, preencher esse formulário sobre as características da mala, qual destino que a mala deveria ir e até mesmo colocar sobre os itens mais especiais, mais caros que existiam dentro da bagagem.
solicitar uma via desse formulário para si e manter um com a empresa. A empresa tem alguns meios aí para depois devolver essa bagagem. Caso haja um dano à bagagem, o passageiro chegou a bagagem no resgate, tira foto da sua bagagem, vai ao estande também da companhia aérea, preenche um formulário sobre os danos ocasionados, o tipo da mala, até mesmo se houve danos a algum item no interior da sua mala. Após isso, a companhia aérea tem até 7 dias para realizar 3 opções ao passageiro: ou reparar o dano na mala, ou fornecer uma nova mala de mesmas características, ou realizar a indenização proporcional do valor da mala e o item que existia dentro no interior da mala. Doutora Jéssica, e se a bagagem nunca foi encontrada? Mesmo você não tendo a bagagem extraviada ou danificada, ao chegar na companhia aérea, solicitar um formulário que eles regularmente não fornecem, que chama formulário de valores do interior da bagagem. Cada companhia vai ter um formulário com um nome parecido. Você identifica os itens que existiam na sua mala para, em caso de extravio e ela não retornar, você ter um parâmetro indenizável dos itens que existiam na bagagem. Às vezes a pessoa despacha na bagagem um computador, itens de vestuário mais caros, e existe um padrão indenizável, tanto pela ANAC quanto por convenções internacionais. Se você, porventura, fornecer para a companhia aérea valores específicos e os itens que lá existiam, você pode ser indenizado naquela forma. E se eu não concordo com o valor que a companhia me restituiu? Você sempre vai poder socorrer ao Poder Judiciário com as provas da passagem aérea, do destino, da ausência do retorno da bagagem, o tipo de item que existia no seu interior, fazer uma reclamação junto ao Poder Judiciário solicitando danos materiais, e a depender do caso, por todo esse fortuito, esse infortuito que foi vivido, danos morais também. Agora, outra situação, doutora Tâmila, quais são os deveres da empresa aérea no atendimento à pessoa com deficiência? Bom, as pessoas com deficiência possuem os mesmos direitos que os usuários em geral, no entanto, sempre com atendimento prioritário. Então, é muito importante que a empresa, ela observe toda a técnica em relação ao atendimento das pessoas com deficiência, seja na questão da comunicação, seja no acompanhamento, desde o embarque, ao despacho da bagagem, ao embarque, até mesmo em relação à bagagem de mão, no momento da retirada da bagagem que foi despachada. Todo esse trâmite precisa ser acompanhado e precisa ser acessível às pessoas com deficiência. Além disso, é muito importante também treinar os funcionários da empresa para que eles tenham condições de oferecerem um serviço que seja seguro e eficiente também para as pessoas com deficiência. Detalhe importante é que a pessoa com deficiência precisa indicar que necessita de um apoio especial, de um atendimento especial no ato da compra da passagem ou até 72 horas antes, se ela precisar de um acompanhante ou de cuidados médicos, e até 48 horas antes para as demais assistências especiais. Doutora Jéssica, para a pessoa com espectro autista, quais são os deveres da empresa? São semelhantes das pessoas com deficiência, como a doutora Tâmila colocou. Com exceção de que a pessoa com espectro autista, ele tem uma carteirinha própria de identificação, além de um crachá com um colar identificado com quebra-cabeça, que facilita para os prepostos da empresa identificarem a pessoa e seus familiares e sobre suas necessidades. Essas pessoas têm prioridade no embarque. Lembrando que a família pode se identificar no balcão da empresa, solicitar que previamente seja concedido um simulacro do cinto de segurança para que esse passageiro já tenha uma adaptabilidade sobre aquele item, seja fornecido fones de ouvido próprio pelo barulho do avião, até mesmo que a família embarque por último no avião, com prioridade de colocar a sua mala de bordo no local do assento. Vamos fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já.
O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre os direitos dos passageiros que viajam de avião. Eu continuo conversando com Jéssica Barcelos Calhau, advogada especialista em direito do consumidor de transporte aéreo, e com Tâmela Nunes, advogada e professora de processo civil e direito do consumidor. Doutora Jéssica, em 2023, o STF afirmou que as ações que visam o pagamento de indenização por danos morais decorrentes de voos internacionais podem ser ajuizadas em até 5 anos. Qual a importância dessa decisão? A importância da decisão advém da diferenciação entre as convenções e tratados e o nosso Código de Defesa do Consumidor. Anteriormente, o prazo era de 2 anos, de acordo com os tratados e convenções que nós possuímos. Agora, partindo para 5 anos, esse passageiro está mais salvaguardado, porque muitas vezes, quando se viaja internacionalmente, pode ser não ser uma viagem de férias, mas uma viagem de trabalho, uma viagem para estudo, e a estadia se prolonga por anos. Então, esse passageiro está salvaguardado para retornar ao seu país com a documentação necessária, procurar seus direitos e adentrar com uma ação que possa lhe assegurar os direitos de danos morais que ele sofreu. Doutora Tâmela, as normas para transporte aéreo nacional, elas são diferentes das normas internacionais? Sim, perfeitamente. A começar pela regulamentação. Para voos nacionais, nós temos a regulamentação feita pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Já para voos internacionais, a regulamentação é feita pela Organização de Aviação Civil Internacional. Nós temos também outras situações que são diferentes, como, por exemplo, a questão da segurança mesmo, né? Seja no sentido de buscar e analisar o passaporte, o visto, a inspeção alfandegária, que acontece no voo internacional e não acontece no voo nacional. Nós temos também, como bem a doutora Jéssica comentou, sobre a questão do momento em que é necessário estar no aeroporto, né? Existe uma diferença de horário e também é necessário observar em relação às regras de bagagem, que é muito mais restritiva no voo internacional do que no voo nacional. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Como proceder no caso de perda de voo por atraso na conexão? Doutora Jéssica, como proceder? No caso da conexão, você vai estar no interior do aeroporto. Então, um ponto importante é procurar um balcão da empresa, pode ser em algum terminal que um voo seria procedido, o seu próprio ou o próximo. Essa equipe terrestre vai te direcionar para as pessoas responsáveis do local para você solicitar algumas alternativas, sendo ela ser realocado num próximo voo, a remarcação do voo, ou até mesmo você escolher um outro transporte aéreo para chegar nesse destino. A título exemplificativo, você tem uma conexão em São Paulo e seu destino final é Campinas. Você pode chegar para a sua companhia aérea e informar que você não deseja ir em uma aeronave, mas de ônibus para Campinas. A empresa aérea é obrigada a fazer esse trâmite para você chegar ao destino final. Lembrando que o passageiro pode ter outros infortúnios devido a essa perda de conexão, como perda de hospedagem, perda de um avião internacional, perda de um compromisso de um casamento, de trabalho. Nessas circunstâncias, ele deve procurar o Poder Judiciário para que esse dano moral por essa situação excepcional seja restituído, lembrando de ter toda a documentação sobre o evento. Vamos assistir agora uma reportagem aqui da Rádio e TV Justiça sobre uma decisão da Justiça de Santa Catarina em favor de uma passageira que poderá embarcar em avião com uma cadela de grande porte. A Justiça de Santa Catarina considerou que a passageira faz tratamento psicoterápico desde 2017 com a cadela, que garante apoio emocional. De acordo com a decisão, a mulher sofre crises de ansiedade e de pânico, e a presença do animal é essencial para que tenha um voo seguro. Outro aspecto considerado foi a declaração de um adestrador de cães, que confirmou que a cadela era treinada. A Latam alegava que a decisão catarinense que manteve a sentença viola o princípio da Constituição Federal de que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não seja prevista em lei. Também argumentou que a aeronave não comporta animais de grande porte na cabine
e que a presença deles entre os passageiros pode comprometer a evacuação rápida do avião em caso de emergência. Na petição, a Latam buscava suspender a decisão até que o Supremo Tribunal Federal julgue um recurso extraordinário apresentado para discutir o caso. Mas, de acordo com o ministro Luiz Fux, relator do caso, o cabimento desse recurso ainda não foi analisado pela instância de origem e a empresa não demonstrou nenhuma excepcionalidade que autorize a atuação do STF nessa fase do processo principal. Doutora Tâmila, uma empresa pode se negar a fazer o transporte de animais na aeronave? Pode, mas antes de nós complementarmos essa resposta, é importante nós diferenciarmos o animal de estimação, o cão-guia e o animal de suporte emocional. Por quê? Porque o animal de estimação é aquele que está ali no convívio e de afeição do seu tutor. Já o cão-guia é um animal treinado para a condução da pessoa com deficiência visual. E o animal de suporte emocional, ele estará ali para auxiliar a pessoa, o seu tutor, com a questão de aspectos de saúde mental e emocional. Para os animais de estimação e de suporte emocional, as empresas podem negar, porque elas não são obrigadas a fornecer esse transporte. Agora, no caso do cão-guia, não. As empresas são obrigadas a fornecer e, inclusive, esse cão-guia precisa ir na cabine do avião, ao lado do seu tutor e de forma gratuita. Doutora Jéssica, existe uma regulamentação como deve se proceder esse transporte? A regulamentação atual sobre o assunto é muito parca. Nós temos uma portaria específica da ANAC que determina que a empresa aérea apresente uma informação clara sobre a característica do transporte, o valor cobrado para esse serviço, caso haja algum dano, quais os valores que poderiam ser indenizáveis. Existe uma lei em trâmite agora no Senado chamada Lei Joca, após o falecimento de um Golden Retriever que foi transportado inadequadamente, foi esquecido, né? Essa lei agora tem esse intuito de regulamentar para a empresa aérea a forma como esse transporte deve ser realizado, qual porte de cão, quais as características sanitárias que esse animal precisa possuir para ir no interior da cabine. Existe uma lei em andamento, mas no momento nós só possuímos uma portaria para as companhias aéreas em geral. Mas o que eu devo apresentar à empresa aérea quando eu vou transportar o meu animal? No momento, nós devemos apresentar questões sanitárias. Então, cartão de vacina atualizado, dependendo do porte do animal, que ele seja sedado para que seja transportado, tenha uma caixa de transporte específico, a depender do porte animal, ele pode ir no interior da cabine ou ser despachado junto com a bagagem. Essa decisão cabe à empresa? Essa decisão cabe à empresa atualmente. E caso o animal venha a falecer, doutora Tâmila, quais são os direitos do tutor? Bom, a empresa, de um modo geral, não é obrigada a fornecer o transporte de animais, mas se ela fornecer, ela precisa cuidar para que esse transporte seja seguro e responsável. Então, no caso de falecimento, e nós lembramos, a responsabilidade é objetiva, independentemente da comprovação do dano, ou se houve uma negligência, ou uma mal condução do transporte desse animal, será necessário a indenização, tanto em relação aos danos materiais, seja pelo custo do transporte, seja pelo valor do animal e também em relação aos danos morais, né, pela intensificação do sofrimento e como uma consequência do falecimento do animal. Doutora Jéssica, em caso de acidente aéreo, como responsabilizar a companhia aérea e quais os direitos dos parentes? Nesses casos de acidente aéreo, como a doutora Tâmila reiterou algumas situações, ele é uma responsabilidade objetiva. Para o consumidor, o passageiro, o transportado e até terceiros que podem ter sofrido em ambiente terrestre esse dano, é uma responsabilidade objetiva. A empresa aérea somente não será responsabilizada em casos excepcionais, talvez em outras esferas, como criminal e administrativa, mas perante o consumidor é uma responsabilidade objetiva.
Os parentes podem buscar diretamente a companhia aérea com a certidão de óbito do seu parente, requerendo o acionamento de uma indenização. Via de regra, toda companhia aérea possui seguro próprio para essas situações, mas nada inviabiliza que a família também procure diretamente o Poder Judiciário. Juntamente ao Poder Judiciário, a família poderá ser indenizada por danos materiais, morais e até uma pensão, a depender da situação familiar daquela pessoa que veio a falecer no acidente. Doutora Tâmila, a doutora falou desses direitos civis. E em relação aos direitos criminais e outros direitos em caso de acidente aéreo? Aí será necessário averiguar a responsabilidade caso a caso. Se o acidente aconteceu, né, se houve uma intenção na prática daquele acidente ou não, e aí já não seria um acidente, né? As esferas, elas são independentes. Então, é possível a responsabilização na esfera civil, mas na criminal e na esfera administrativa é necessária uma análise casuística para verificar se de fato houve ali a prática de um crime ou de uma infração administrativa. Doutora Jéssica, doutora Tâmila, muito obrigada pela participação aqui no Artigo 5º. E nós chegamos ao fim de mais um programa. Eu agradeço a participação das nossas entrevistadas. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, no Instagram e no Spotify. Até o próximo Artigo 5º.